E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje nós vamos dar continuidade na disciplina, que iniciou clínica cirúrgica, e nós vamos falar sobre alguns assuntos, que nós precisamos saber dentro da disciplina. Aí, como toda disciplina, a gente precisa fazer uma introdução, e com a clínica cirúrgica não vai ser diferente. A gente vai iniciar falando sobre como que era a cirurgia pré-histórica, e a evolução das cirurgias até os dias atuais. A cirurgia, como é um ato médico, antigamente era utilizado principalmente a base de mutilações. As pessoas eram passados por procedimentos, e esses procedimentos muitas das vezes sem anestesia e por meios muito doloridos, dolorosos. E um que era um procedimento que era muito utilizado, é utilizado até hoje, porém de forma tecnológica, oferecendo um conforto melhor para o paciente, Era trepanações que eram feitas por feiticeiro. A trepanação, ela é a primeira operação conhecida. A remoção de pequeno fragmento ósseo, geralmente arredondado, e é conhecido desde os tempos neolíticos. A trepanação craniana, olha só como é que eram utilizados. A trepanação aí na primeira imagem, essa imagem de um crânio mais antigo, que está à direita da tela, ela pode ver que ela é bem assimétrica, quadrada, que eram feitas naquela época à base de corte, quebrar o fragmento, tentando fazer da melhor forma possível. Do lado direito, outro crânio aí que tem um crânio mais novo, e tem três furos, que a gente chama de trepanações, são bem simétricas, bem arredondado, e eram feitos com o passar do tempo, eram feitos com alguns tipos de aparelho da época, que causaria o que? Dor. E essa cirurgia de trepanação craniana, ela era utilizada na época para poder diminuir a pressão intracraniana. Desculpa, pessoal, a pressão intracraniana, Então, quando a pessoa tinha algum problema de hidrocefalia por pressão normal, aí faziam esse procedimento para aliviar a pressão intracraniana. Hoje é utilizado também, só que a gente chama de DVP, que é dispositivo peritoneal, intracraniano peritoneal. É aquela válvula que coloca na cabeça de pessoas que têm hidrocefalia, para poder diminuir a pressão intracraniana. A evolução da anestesia, aí com esse processo, viu que era muito dolorido, foram utilizando os processos de anestesias. Naquela época era utilizado o quê? Era utilizado bebidas alcoólicas, alguns chás que provocavam com que a pessoa entrasse em coma, para poder estar aliviando a dor. Então o ser humano, de lá para cá, ele começou a utilizar vários anestésicos, que hoje tem anestesia, anestesias de última geração, que favorece e que oferece às pessoas para que possam dar um conforto melhor
né, tirando a dor do paciente na hora do procedimento cirúrgico. O ser humano sempre procurou meios de aliviar a dor. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, se narcotizava, ou seja, utilizavam-se narcóticos, né, à base de papoula, as plantas, né, que drogavam as pessoas para que as pessoas aliviassem a dor. O paciente comprimindo-lhe as carótidas para que perdesse a consciência. Ou seja, utilizavam as drogas, a base de narcóticos, e pressionavam as carótidas. Por quê? A carótida são artérias que levam o sangue oxigenado para o cérebro. O que eles faziam? Pressionava a carótida, interrompia a passagem de sangue para o cérebro, diminuía o oxigênio, né, porque sem sangue não tem oxigênio, e causava um desmaio, a inconsciência na pessoa para poder estar realizando os procedimentos. Na América, a coca era um importante anestésico usado nas trepanações. Né? O que é coca? A base de papoula, cocaína, tá? Com o maior conhecimento das plantas medicinais, a narcose começou a ser obtida por meio da administração das mais diversas substâncias, né? O haxixe, o ópio, que são analgésicos à base opioide, né? Como morfina, tá? Álcool e etc. Só que naquela época não era morfina o medicamento que tem processado hoje, né? Era a seiva de papoula que dá origem à cocaína, tá? Ou por meio de isquemia do membro no caso de amputações. Na verdade, por milhares de anos, arrancadores de dentes, barbeiros e cirurgiões tinham que trabalhar com extrema rapidez, procedendo a uma amputação em alguns segundos, ou seja, para não provocar muita dor naquele cliente, naquele paciente, tinha que ser rápido. Com o passar do tempo, né, e essa cirurgia, essas amputações, esses procedimentos, eles eram utilizados a domicílio mesmo, entendeu? E com o passar dos anos, né, é aqui uma sala cirúrgica, né, bem equipada, com monitor, com respirador, né, com a mesa cirúrgica, com foco de luz bem adaptado. Então isso foi evoluindo, né, para poder até chegar nos dias de hoje. Essa mesa cirúrgica aqui, essa sala cirúrgica, é uma sala cirúrgica mais moderna. Né? Vocês podem ver que tem um bisturi elétrico, né? O bisturi elétrico aqui, ó, né? Aqui tem a mesa cirúrgica, que é uma mesa cirúrgica, né, bem equipada. Aqui tem, né, o braço mecânico, né, robotizado, que é utilizado muitas das vezes para poder fazer cirurgia de vídeo, né, para poder fazer cirurgia de catarata, enfim, né? Aqui tem as lentes, tá vendo? Os braços. Aqui o foco de luz, que esse foco de luz ele vai direcionar, né, para poder amplificar e melhorar a qualidade da luz no momento da cirurgia, né? Precisa ter um relógio também na parede para poder marcar a hora do procedimento cirúrgico. Aqui é o monitor, né? O respirador e as gavetas que ficam medicamentos, né? Luva, sonda, luva estéreo, sonda, medicamentos, enfim, para o anestesista estar utilizando no paciente, tá? O bisturi elétrico aqui, ele é bem moderno, tá vendo? Então é uma sala cirúrgica bem equipada. Pode ver que as cores
e nós vamos ver na estrutura física de cada sala cirúrgica como que deve ser distribuído, tá bom? Essa sala cirúrgica aqui é uma sala cirúrgica bem moderna, que ela é utilizada com esse aparelho aqui, que isso aqui a gente chama de arco cirúrgico, tá? Esse arco cirúrgico aqui é para poder os cirurgiões, né, a equipe lá cirúrgica, está localizando às vezes para poder tirar uma radiografia do membro que vai ser o procedimento cirúrgico, o local que vai ser realizado o procedimento cirúrgico aqui, o foco de luz, né? O monitor aqui atrás, aqui é a mesa cirúrgica que ainda não está que não tem aqui, né, a cama para poder ficar o paciente, mas é uma mesa cirúrgica, o bisturi elétrico, tá vendo que é o mesmo modelo do anterior, tá? Então esse arco cirúrgico aqui, ele é muito importante, né, para poder realizar principalmente cirurgias ortopédicas e cirurgias do trato urinário, né? Cirurgia que a gente chama de cirurgias urológicas, tá? No centro cirúrgico, ele é um local, o centro cirúrgico ele é um local que ele fica dentro da unidade hospitalar, né? Mas para que a gente tenha acesso ao centro cirúrgico, né, e outros setores hospitalares, e o centro cirúrgico não é diferente, tem várias restrições para que possamos ter acesso. E para que possamos ter acesso como profissionais, a gente precisa, antes de tudo, utilizar, né, o protocolo de controle de infecção, principalmente no centro cirúrgico. Imagina só se a gente não utilizar os EPI, né, capote, jaleco, o capote, os aventais, os propés, as toucas, as máscaras, e a gente pode estar levando infecção para aquele ambiente. Então, por isso que tem as limitações, né, do centro cirúrgico de acesso, tá? Então, cada instituição, cada clínica, cada hospital, ele tem a sua característica, a característica de utilizar algum tipo de uniforme, depende da cor, né? Depende da instituição que a gente vai estar trabalhando, tá? Unidade do centro cirúrgico. O centro cirúrgico pode ser considerado como uma das unidades mais complexas do hospital devido à sua especificidade. É isso que a gente acabou de falar, né? É um local que ele precisa ser assegurado, ele precisa ser tomado todas as cautelas para que possamos evitar levar a infecção para o ambiente cirúrgico, né, para o centro cirúrgico. A gente precisa eliminar ao máximo os agentes estressores devido à possibilidade de risco à saúde a que pacientes estão sujeitos ao serem submetidos à intervenção cirúrgica, tá? O centro cirúrgico ele é constituído de um conjunto de áreas e instalações que permite efetuar a cirurgia nas melhores condições de segurança para o paciente e de conforto e segurança para as equipes que o assistem. Sendo o setor de circulação restrita, destaca-se entre suas finalidades a realização de procedimentos cirúrgicos envolvendo os pacientes às suas unidades de origem nas melhores condições possíveis de integridade. Então, além da gente tomar todos os cuidados que a gente precisa ter dentro de um centro cirúrgico,
dentro de uma unidade cirúrgica. A gente precisa preservar a integridade do cliente. Todas as integridades, tá? Seja a integridade física, a integridade moral, a integridade psicológica de todo cliente. Utilizando o quê? A otimização de campo de estágio para a formação, treinamento e desenvolvimento de recurso humano, de pessoas que irão trabalhar no centro cirúrgico. E o desenvolvimento científico para aprimoramento de novas técnicas cirúrgicas. Né? A unidade cirúrgica ela precisa, né, abrir campo para que as pessoas estudem, para que as pessoas deem oportunidade a capacitação, a treinamentos, desenvolver e ter uma educação continuada para desenvolver novas técnicas cirúrgicas, de prevenção de infecção, enfim, né? O centro cirúrgico, né, a gente agora vai começar a falar sobre a estrutura física do centro cirúrgico. O centro cirúrgico ele deve estar localizado em uma área do hospital que ofereça a segurança necessária às técnicas assépticas, portanto, distante de locais de grande circulação de pessoas, de ruído e de poeira. Tá? É aquilo que a gente está falando desde o início: controle de infecção, restringir o acesso de pessoas ao ambiente, né, ao centro cirúrgico, reduzir ao máximo barulhos, né, ruídos, e principalmente, né, gente, poeira. Recomenda-se que seja próximo à unidade de internação, né, próximo ao pronto-socorro, próximo à unidade de terapia intensiva, às UTIs, de modo a contribuir com a intervenção imediata e melhor fluxo dos pacientes, tanto no pronto-socorro quanto perto de uma UTI. No pronto-socorro, por quê? Na maioria das vezes, quando chega um politraumatizado, uma pessoa que precisa de sofrer um acidente, né, seja um acidente com máquina, ferramenta, ou, né, até moto, carro, né, o centro cirúrgico ele precisa ter fácil acesso ao pronto-socorro. Por quê? O paciente, às vezes, ele chega na unidade de pronto-socorro para ser atendido. O médico que está lá de plantão, ele olha e vê que esse paciente ele precisa passar por uma intervenção cirúrgica, uma intervenção cirúrgica imediata, que a gente vai ver o que é isso, né? A cirurgia de urgência. O que é a cirurgia de urgência? Aquela cirurgia que você pode esperar até 24 horas. A cirurgia de emergência ela tem que ser feita de imediato. Então, chegou uma emergência lá, ou no pronto-socorro, então ele tem que ser encaminhado logo para o centro cirúrgico, tá? E na UTI, principalmente na UTI também. Por quê? Tanto o paciente que está internado na unidade de terapia intensiva, ele pode evoluir para um quadro que necessita de cirurgia de forma emergência, de forma de emergente, né? Emergente, aí tem que dar acesso rápido ao centro cirúrgico. Ou vice-versa. Às vezes aquele cliente, até mesmo numa cirurgia agendada, né? Que a gente chama de cirurgia eletiva, ele entrou no centro cirúrgico para poder fazer a cirurgia, chegou lá dentro, ele complicou. Aí ele vai, né, se for indicação, ele vai necessitar de um cuidado intensivo. E a UTI ela precisa estar próximo para poder estar recebendo esse paciente, esse cliente. De acordo com a organização hospitalar, podem fazer parte do bloco cirúrgico a recuperação pós-anestésica, tá? E a central de materiais de esterilização. As demais áreas são assim caracterizadas, a gente vai ver logo à frente, mas primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a recuperação, né, o bloco
de recuperação ou sala de recuperação pós-anestésica. O que é sala de recuperação pós-anestésica? Quando o cliente ele passa por um procedimento cirúrgico, ele não sai do centro cirúrgico de imediato e vai logo para a enfermaria, vai logo para o quarto, para o apartamento. Não vai. Ele vai ficar... Por isso que às vezes muitas pessoas falam, poxa vida, a cirurgia está demorando pra caramba. Às vezes o próprio procedimento cirúrgico ele não é demorado, mas a fase, né, pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório imediato, que a gente vai ver mais à frente, é que faz com que esse cliente demore lá dentro do centro cirúrgico. Tá? Um exemplo, uma pessoa ela vai realizar qualquer tipo de cirurgia, né, seja uma colecistectomia, que é uma cirurgia para poder retirar a pedra da vesícula, ele lá dentro do centro cirúrgico ele precisa utilizar anestesia, né, para poder sedar esse cliente e ele não sentir dor. Só que a anestesia ela demora a passar seu efeito, tá? Então esse cliente ele precisa ser encaminhado para uma sala de recuperação pós-anestésica, né? Lá dentro tem respirador, tem carrinho de parada, né? E os profissionais observando aquelas pessoas ali para poder sair do efeito da anestesia para depois ter alta do centro cirúrgico e ir para a enfermaria. Né? Então a gente chama de sala de recuperação pós-anestésica. E também a central de materiais e esterilização que pode ficar dentro do centro cirúrgico. O que é a central de materiais de esterilização? É o local onde ficam as autoclaves, faz a limpeza, a desinfecção, né, a esterilização, seja física ou química, que a gente vai ver isso mais à frente, dos instrumentos cirúrgicos, né? Então, a central de materiais e esterilização, que a gente chama de CME ou CME, fica também dentro, ela pode ficar dentro da unidade do centro cirúrgico, tá? E as demais áreas do centro cirúrgico, a gente vai ver uma por uma, né? A gente vai ver que necessita obrigatoriamente de uma sala de conforto, né? Um local para as pessoas descansarem, e precisa também de vestiários, locais onde os profissionais irão trocar sua vestimenta, né, e colocar paramentação cirúrgica para entrar dentro do centro cirúrgico. A roupa que a gente está utilizando, a gente quando vai entrar no centro cirúrgico, a gente vai para o vestiário, tá? Lá dentro do vestiário eu vou tirar minha roupa, tirar a roupa mesmo, isso a gente só vai ficar com a roupa íntima e o calçado. Aí tem centro cirúrgico que nem libera calçado, tá? Tem que utilizar um propé, utilizar um calçado próprio do centro cirúrgico. Então, precisa do vestiário localizado na entrada do centro cirúrgico, onde é realizado o controle de entrada de pessoas autorizadas após vestirem a roupa privativa da unidade. É isso que eu estou acabando de falar. No vestiário eu vou deixar minha roupa, só vou ficar com a roupa íntima, no caso de homem, né, só de cueca, tá? E vou colocar a roupa paramentação para poder entrar dentro do centro cirúrgico, e as mulheres só de calcinha e sutiã, mas lá do vestiário vai deixar a outra roupa que a gente estava utilizando e utilizar a paramentação, a roupa do centro cirúrgico, tá? Própria para a unidade do centro cirúrgico, tá?
Deve possuir lá no vestiário chuveiro, sanitários, né, vaso e armário para a guarda de roupas e objetos pessoais. Tá? Então a gente nunca vai entrando de qualquer maneira dentro de um centro cirúrgico. Tá? Precisamos também, lá precisa de quê? Da área de conforto. O que é a área de conforto? Ela é destinada aqui a lanches, para que nos momentos, para que os mesmos não sejam realizados em locais inadequados no corredor do centro cirúrgico. Tá? Deve-se dispor de local desses locais de quê? Dispor nesses locais cadeiras, poltronas, sofás, mesa, né, para que a gente possa estar fazendo o lanche, né? Precisa de ter uma sala dos cirurgiões e anestésicos, né, que a gente chama, que são as salas dos cirurgiões e anestésicos, o médico cirurgião e o médico anestesista, que essa sala ela é destinada aos profissionais médicos para eles realizarem os relatórios, né, do que foi gasto no procedimento cirúrgico, fazer o relatório, escrever, registrar no prontuário do cliente, qual foi a intercorrência, o que gastou, enfim, né? Precisa também da sala de enfermagem, que é reservada ao controle administrativo do centro cirúrgico. O centro cirúrgico ele é administrado pela equipe de enfermagem, como toda unidade hospitalar, tá? Toda unidade hospitalar ela é gerenciada pela enfermagem, pela equipe de enfermagem, né? É lógico que tem que ter o diretor administrativo, mas isso gestão hospitalar a gente viu, né? A gente, né, no organograma tem que ter o diretor, né, administrativo, e quem gerencia as unidades hospitalares de cada setor, seja maternidade, seja enfermaria masculina, feminina, seja centro cirúrgico, uma UTI, quem gerencia é a enfermagem. Então, dentro do centro cirúrgico precisa também de uma sala para a enfermagem que está direcionada ao setor administrativo do centro cirúrgico. Esse setor ele deve estar num local bem fácil de acesso e com boa visão de todo o conjunto do setor, né? Precisa da sala de recuperação dos pacientes, né? Espaço para receber os pacientes, desculpa, gente, é sala de recepção, não é sala de recuperação. Sala de recuperação é a sala que a gente chama de recuperação pós-anestésica, tá? É a sala de recepção dos pacientes, que é o espaço para receber os pacientes. Nessa sala, né, de recuperação, os pacientes são avaliados clinicamente antes da cirurgia ou receber medicação anestésica, né? Então ele precisa, nessa sala de recepção, ele precisa ser avaliado antes pela enfermagem, pelo médico cirurgião, pelo médico anestesista, antes de ser encaminhado para a sala cirúrgica. Esse ambiente deve ser o mais calmo possível, a fim de diminuir o estresse do período pré-operatório. Então, gente, olha só, além de todos os cuidados, a gente precisa principalmente trabalhar o psicológico desse cliente que vai ser submetido a uma cirurgia, tá? Pessoal, hoje a gente vai parar, na próxima aula a gente vai dar continuidade em relação à sala de materiais de limpeza, de material de limpeza, né? E a gente vai falar mais depois sobre... Só para poder terminar, a gente vai falar aqui, né? Só para organizar melhor. A sala de material de limpeza, destinada à guarda dos materiais utilizados na limpeza do centro cirúrgico. Sala para guarda de equipamentos,
né, no centro cirúrgico precisa de uma sala para poder guardar os equipamentos, que a gente chama de daquela área que vai receber, né, a guarda e o recebimento dos equipamentos como microscópicos, bisturi, monitores cardíacos, respiradores, entre outros, em condições de uso e utilização imediata. Ou seja, precisa de uma sala para poder guardar esses equipamentos, porque cada cirurgia, né, cada sala cirúrgica, ela é destinada para poder fazer um tipo de cirurgia. Então, às vezes, onde vai fazer uma cirurgia ortopédica é diferente de uma sala cirúrgica. Os equipamentos necessários são diferentes para uma sala de cirurgia geral, tá? Precisa da sala de armazenamento de materiais esterilizados, que a gente chama de arsenal. Todo material, todo instrumento, todo equipamento que é esterilizado, ele é guardado em uma sala, né? Essa sala a gente chama de arsenal, é onde guarda todos os equipamentos, todos os instrumentos esterilizados, identificados, datados, tá? Destinado ao armazenamento e distribuição dos artigos estéreis para o uso na sala de cirurgia. Na próxima aula a gente vai dar continuidade falando sobre o expurgo, tá, pessoal? E eu aqui despeço de vocês desejando vocês uma ótima aula e que vocês tenham uma ótima semana, tá joia? E até o próximo encontro, se Deus quiser. Um abraço no coração de cada um de vocês.